O torcedor do Flamengo amanheceu mais tranquilo nesta sexta-feira. Depois de tanta apreensão nas últimas rodadas da Libertadores, o Mengão conseguiu uma vitória fundamental por 2-0 e agora respira aliviado na competição. Mais que isso, a vitória reacendeu a possibilidade real de terminar em primeiro lugar no grupo. A matemática ainda exige atenção, mas o cenário mudou completamente. E além da vitória dentro de campo, fora dele também teve notícia boa. O Flamengo fechou uma parceria com uma gigante mundial. Sim, meus amigos, o clube se aliou a uma das maiores empresas de entretenimento do planeta. Mas calma que eu vou explicar tudo direitinho. Tem também assunto quente sobre a CBF, com afastamento de presidente e mudança provisória no comando da entidade máxima do nosso futebol. Mas vamos por partes. Primeiro, o jogo de ontem foi um alívio para o torcedor rubro-negro. O time entrou em campo pressionado, mas fez o dever de casa com autoridade. 2-0 no placar, 3 pontos garantidos, vaga encaminhada. E o melhor, o resultado manteve a LDU viva na disputa, o que pode ajudar muito na última rodada. Isso porque, com todos os times embolados, a definição do grupo vai depender do saldo de gols. O Flamengo agora soma 8 pontos, mesma pontuação da LDU, e está a 3 do líder Central Córdoba. Mas como ainda tem confronto direto pela frente, a combinação certa pode colocar o Mengão no topo da tabela. E olha só que curioso, muita gente questionou a ausência de Pedro no time titular. Assim que saiu a escalação, as redes sociais foram tomadas por torcedores perguntando por que o camisa 9 ficou no banco. E o técnico Felipe Luiz respondeu na coletiva. Segundo ele, o centroavante ainda não está no mesmo nível físico dos demais atletas. O treinador afirmou que é o maior interessado em colocar Pedro em campo, reconhece o talento do jogador, mas destacou que é preciso ter paciência até que ele esteja 100% pronto. Pedro, que ficou um bom tempo afastado, ainda está em processo de readaptação física. Foi uma explicação importante porque o debate estava tomando grandes proporções e a vitória, meus amigos, poderia até ter sido mais elástica. Mas o 2-0 acabou sendo o placar ideal para o momento. Isso porque ele equilibra o grupo e mantém todos os concorrentes vivos, o que é interessante para o Flamengo. Vamos entender melhor. Hoje, Central Córdoba tem 11 pontos e 3 gols de saldo. O Flamengo vem em seguida com 8 pontos e 2 gols de saldo, enquanto a LDU também tem 8 pontos, mas apenas 1 gol de saldo. Na última rodada, o Flamengo encara o Deportivo Táchira no Maracanã, um adversário que ainda não somou nenhum ponto. Já a LDU enfrenta o Central Córdoba na altitude de Quito, ou seja, a chance de embolar tudo é real. Se os 3 terminarem com 11 pontos, o saldo de gols vai ser determinante para decidir quem avança e em qual posição. O Flamengo sabe disso e vai ter que entrar com tudo para garantir a vitória e, quem sabe, até a liderança do grupo. Mas não foi só dentro de campo que o clube brilhou. Fora das 4 linhas, o Flamengo também se destacou com uma parceria de peso. A Netflix, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, fechou um acordo com o clube para uma ação especial na Gávea. Um grafite foi estampado no muro do CT homenageando a nova série sobre Vinícius Júnior, intitulada Baila Vini, o melhor do mundo fora o baile. Uma jogada de mestre que conecta a história do jogador com o clube, onde tudo começou. A Netflix não escolheu o lugar por acaso. Foi ali, na base do Flamengo, que Vini deu seus primeiros passos e encantou o Brasil antes de brilhar na Europa. A ação reforça a força da marca Flamengo no cenário global e abre portas para novas parcerias desse nível. Estar alinhado com empresas desse porte só valoriza ainda mais o clube. E que venham outras iniciativas assim, porque quem ganha com isso é o torcedor e o próprio futebol brasileiro. Falando em futebol brasileiro, a situação nos bastidores da CBF também foi agitada. O presidente Edinaldo Rodrigues foi afastado, novamente por decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Com isso, quem assume provisoriamente o comando da entidade é Fernando Sarney. Edinaldo ainda tenta reverter a decisão, já recorreu, mas enquanto isso, o cargo está sob nova direção. A mudança gera instabilidade num momento delicado, principalmente com a preparação da seleção brasileira para os próximos compromissos.
Carlo Ancelotti, que já foi anunciado como técnico da seleção para o próximo ciclo, reafirmou que seu compromisso é com a CBF, independentemente de quem estiver no comando. Mas a verdade é que essa troca no topo da entidade preocupa e causa incertezas. É mais um episódio conturbado nos bastidores da bola. Enquanto isso, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão. O elenco se reapresenta hoje no Ninho do Urubu para treinar focado no clássico contra o Botafogo. A partida promete ser dura e o Flamengo já tem algumas baixas confirmadas. Gerson, Dela Cruz, Alan, Pulgar, todos fora por questões físicas. E ainda tem o caso do Bruno Henrique, que deixou o jogo de ontem com um saco de gelo no joelho direito. A expectativa é que ele esteja disponível, mas ainda não há confirmação. É o tipo de jogo que exige a entrega total e o torcedor está cansado de perder pontos importantes nesses confrontos. É clássico, é rivalidade e é no Brasileirão. Não dá pra vacilar. A briga pela ponta é acirrada e tropeços em clássicos costumam custar caro lá na frente. O torcedor já cansou de ver o time entregar jogos teoricamente vencíveis por conta de falta de concentração ou escalações mal ajustadas. Não tem mais espaço para isso. O Flamengo precisa encarar cada rodada como final e mesmo com os desfalques, o elenco é forte o suficiente para manter o time competitivo e vencedor. A responsabilidade é enorme, principalmente depois do alívio que veio com a vitória na Libertadores. A confiança voltou a aparecer no vestiário e no semblante dos jogadores. Mas ela precisa ser alimentada com atuações sólidas e resultados consistentes. Outro ponto importante dessa reta final de semestre é o planejamento. O calendário está apertado, o desgaste físico dos atletas é evidente e o clube precisa ser inteligente na forma como distribui os esforços. A comissão técnica tem um papel crucial nesse momento, ajustando treinamentos, controlando a carga e fazendo as escolhas certas. É hora de rodar o elenco com sabedoria, de manter a competitividade sem estourar ninguém. O departamento médico também entra em campo, literalmente, para acelerar as recuperações e garantir que nomes importantes como Bruno Henrique e Pedro estejam 100% disponíveis o quanto antes. O torcedor entende que não dá para jogar com força máxima toda hora, mas cobra que quem entrar entre com alma. E por falar em Pedro, o centroavante virou tema de debate não só entre os torcedores, mas também entre comentaristas e especialistas. Todo mundo sabe da importância dele no elenco, o poder de decisão que ele tem e como pode mudar o rumo de uma partida com um toque na bola. Mas o futebol de alto nível exige ritmo, exige intensidade, e isso só se conquista com tempo e sequência. Felipe Luiz foi claro, Pedro ainda está atrás fisicamente. Não adianta forçar e correr o risco de uma lesão mais grave. É preciso saber a hora certa de usar o jogador e, principalmente, respeitar seu processo de retorno. Ainda assim, é inegável que a ansiedade da torcida para vê-lo como titular é grande. E não é por menos. Ele é decisivo, tem presença diária e é um dos poucos do elenco com faro de gol verdadeiro. Enquanto o time se prepara para o duelo contra o Botafogo, os bastidores do clube continuam agitados. A parceria com a Netflix, por exemplo, deixou muita gente surpresa e positivamente. A ideia de usar o Muro da Gávea como vitrine para uma série sobre Vinícius Júnior foi vista como um golaço de marketing. Além de valorizar a história do atleta, que tem raízes profundas no Flamengo, a ação reforça o clube como uma marca global. Não é todo dia que uma empresa como a Netflix fecha uma campanha com um time de futebol brasileiro, e quando isso acontece, o impacto é gigantesco. O nome do Flamengo circulou no mundo inteiro com essa parceria. E isso ajuda a consolidar a imagem do clube como referência não só no futebol, mas também como plataforma de mídia e entretenimento. Essa movimentação, fora de campo, mostra como o Flamengo tem buscado se posicionar de maneira estratégica. Não é só vencer dentro das 4 linhas, é estar presente nos lugares certos, com as marcas certas e construir uma imagem de grandeza que vá além das conquistas. A história do Vinícius Júnior representa exatamente isso. Um garoto que saiu da base do clube, encantou o Brasil, brilhou na Europa e agora tem sua trajetória contada em um documentário com alcance mundial. E tudo isso começa na Gávea. O grafite estampado no muro é mais que uma propaganda.
É uma lembrança viva de que o Flamengo é formador de talentos e que esses talentos não esquecem suas origens. No meio dessa euforia, a instabilidade na Confederação Brasileira de Futebol caiu como uma bomba: o afastamento de Edinaldo Rodrigues. Pela segunda vez em pouco tempo, deixou o ambiente ainda mais turbulento. A entidade que deveria representar estabilidade e organização vive um momento de incerteza, e isso reflete diretamente nos clubes e nas seleções. A nomeação de Fernando Sarney como presidente interino traz mais dúvidas do que respostas. Por mais que o novo comando diga que o planejamento será mantido, o clima nos bastidores é de desconfiança. Todo mundo quer entender para onde vai o futebol brasileiro a partir de agora. Carlo Ancelotti já avisou que o contrato com a CBF será cumprido, mas mesmo ele deve estar observando esse cenário com atenção. Essas mudanças no topo da pirâmide afetam mais do que se imagina, desde decisões técnicas como a convocação de jogadores, até questões estruturais como investimentos em categorias de base. Tudo e quando há incerteza no comando, as decisões importantes ficam comprometidas. A expectativa agora é que a justiça defina logo os próximos passos e que essa novela institucional tenha um fim, seja qual for o desfecho. O futebol brasileiro não pode continuar refém de disputas judiciais e indefinições políticas. É hora de colocar o esporte em primeiro lugar. Voltando ao Flamengo, o foco no presente é o clássico de domingo. Mas o clube também olha para frente. A janela de transferências está próxima e o torcedor já começa a se perguntar se o elenco vai receber reforços. Com as lesões de jogadores importantes e a sobrecarga em algumas posições, a diretoria deve avaliar com carinho o mercado. O desafio, como sempre, é encontrar nomes que realmente agreguem e que estejam dentro da realidade financeira do clube. Contratar por contratar não é a solução. É preciso acertar. E nos últimos anos, o Flamengo tem alternado entre acertos e erros nas janelas. Quando acerta, como foi o caso de De La Cruz, a diferença dentro de campo é visível. Quando erra, o prejuízo técnico e financeiro costuma ser grande. A torcida, claro, vai cobrar. E com razão. Afinal, o Flamengo é um dos poucos clubes do país que pode se dar ao luxo de buscar nomes de peso. Mas é importante que o planejamento não seja atropelado pela pressão. O time está numa crescente recuperando o bom futebol e qualquer mudança brusca pode atrapalhar esse processo. Mais importante do que fazer barulho no mercado é garantir que os jogadores que já estão no elenco tenham condições de render tudo o que podem. A comissão técnica e o departamento de futebol precisam andar juntos para que as decisões sejam coerentes com o momento da temporada. Por fim, vale destacar o papel da torcida em tudo isso. O Flamengo tem uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do mundo. E essa paixão se traduz em cobrança, sim, mas também em apoio incondicional. Mesmo nas fases mais difíceis, o torcedor está lá. Compra ingresso, vai ao estádio, veste o manto e canta os 90 minutos. E quando o time responde, em campo a conexão é mágica. Foi assim na vitória da Libertadores, será assim no clássico contra o Botafogo e tem que ser assim pelo resto da temporada. O Flamengo não pode se dar ao luxo de jogar sem alma. Não basta ter elenco forte, é preciso ter vontade. A torcida faz a parte dela. Agora é a hora do elenco mostrar que também está disposto a dar tudo por esse escudo. Porque no Flamengo, meus amigos, vencer é obrigação, mas jogar com raça é o mínimo esperado. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro. Negro, rapaziada! Cristiano Ronaldo, um dos maiores ícones do futebol mundial, pode estar prestes a escrever mais um capítulo inesquecível em sua carreira. Rumores que circulam intensamente nas redes sociais e no meio esportivo indicam que o craque português estaria a caminho da sede do Flamengo para assinar um contrato que o levaria a defender o clube carioca na disputa do Super Mundial, um torneio que promete reunir os melhores clubes do planeta. A possibilidade de Ronaldo se juntar ao Flamengo agitou não só a torcida rubro-negra, mas também todo o cenário do futebol brasileiro e internacional. O nome de Cristiano Ronaldo nunca esteve tão presente nas conversas de torcedores, comentaristas e especialistas do esporte, especialmente por sua trajetória repleta de títulos e gols que marcaram gerações.
Aos 40 anos, o jogador demonstra uma impressionante longevidade e desejo de novos desafios, algo que muitos consideram uma das suas maiores virtudes. Se a negociação realmente se confirmar, será um marco histórico para o futebol brasileiro, que ganha um dos seus maiores astros globais atuando em solo nacional. A chegada de Ronaldo ao Flamengo não seria apenas um reforço técnico para a equipe, mas também um verdadeiro fenômeno de marketing, capaz de elevar o patamar do clube em diversos aspectos. A imagem do português está associada a grandes marcas mundiais e sua presença em um clube brasileiro poderia atrair ainda mais investimentos, visibilidade internacional e um enorme crescimento nas redes sociais. Além disso, os torcedores do Flamengo, que já são apaixonados e numerosos, vivenciariam uma experiência única ao ver um dos maiores jogadores de todos os tempos vestindo a camisa do clube. A notícia ainda não foi oficialmente confirmada, mas fontes próximas à diretoria do Flamengo indicam que as conversas avançaram bastante e que um anúncio pode acontecer nos próximos dias. O clube carioca vem se movimentando fortemente no mercado para garantir uma equipe competitiva para o Super Mundial, que tem o objetivo de reunir os principais campeões das diferentes regiões do mundo, criando uma disputa de altíssimo nível técnico e emocional. A possível assinatura do contrato com Cristiano Ronaldo também levanta expectativas sobre o impacto que ele pode causar dentro do elenco e no estilo de jogo da equipe. O português é conhecido por sua determinação, disciplina e capacidade de liderança dentro de campo, características que podem inspirar tanto os jogadores mais jovens quanto os veteranos. Sua experiência em grandes competições europeias e mundiais certamente acrescentaria uma camada extra de competitividade e profissionalismo ao Flamengo. Por outro lado, a chegada de um jogador com tanta personalidade e história pode também trazer desafios, como o ajuste de rotinas e a adaptação ao futebol brasileiro, que tem suas particularidades. Contudo, o histórico de Ronaldo mostra que ele é capaz de se adaptar e superar barreiras, o que alimenta ainda mais a esperança da torcida rubro-negra em ver o astro brilhando no Maracanã. Em suma, o rumor sobre Cristiano Ronaldo estar prestes a assinar com o Flamengo para disputar o Super Mundial tem movimentado o mercado e o imaginário dos amantes do futebol. Caso se confirme, será um acontecimento que transcende o esporte, unindo paixão, talento e história em um só lugar. O mundo do futebol aguarda ansioso os próximos capítulos dessa possível transferência que promete ser um dos grandes momentos da temporada. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!